No rádio. Abraçar aqui a nossa amiga Dona Delmira, lá no bairro Paulo VI, aqui em Caicó. Seu Geraldo, aquele abraço, hein? São os pais do Geraldinho Oliveira. Dona Delmira estava com saudade de conversar. O problema é que quando eu me encontro com Dona Delmira, é meia hora, 1 hora de conversa. Ela não gosta muito de conversar, né, Geraldinho? É 1 hora e 30, né? No mínimo, né? Então, você tem que dedicar aí 2 horas do seu dia, né? Quando a gente tem a alegria de reencontrar a nossa amiga Delmira, aí no bairro Paulo VI. Aquele abraço, obrigado por sua audiência. Ele me contou algumas coisinhas suas, depois eu vou compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Doutor Enio Lobo, médico otorrino, né, da clínica Cardiokid, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Enio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Muito obrigado pela acolhida. O nosso tema de hoje aqui no nosso quadro Check-up no rádio, né, para tratar com o doutor Enio, é justamente a amidalites e outras doenças amidalianas, é isso mesmo? Amidalianas. E aí, doutor? Ou tonsilares. Nomes bonitos, né? Eu sempre gosto de trazer uns nomes bonitos para você pronunciar, Marcos. Eu sei que você adora esse tipo de nome. É o teste da dicção, né? E aí, doutor, o que significa isso? Bom, vamos lá. As doenças amidalianas, ou tonsilares, que é o nome mais correto hoje em dia, mais aceito, mas popularmente é conhecido como amígdalas mesmo, são todas aquelas patologias que vão atingir esse órgão. É uma parte da nossa garganta que é muito susceptível a processos inflamatórios, infecciosos. Então, as amidalites são exatamente as inflamações, as infecções dessa glândula, dessa região. Então, é uma das entidades otorrinolaringológicas mais comuns, é uma das doenças e sintomas mais comuns a se fazerem presente no consultório de um otorrino. Grande parte das queixas que a gente recebe passam por essa região, pela região da faringe e principalmente das amígdalas. Então, por esse motivo, eu escolhi para a gente conversar sobre esse tema aqui hoje. É fácil de se identificar, por exemplo? Existem sinais no nosso dia a dia para que a pessoa possa realmente identificar? É fácil. A amígdala, primeira coisa, quando adoece, ela geralmente é sintomática. O sintoma mais comum das doenças da amígdala são a odinofagia, quer dizer, a dor da garganta, a dor ao engolir principalmente, tá certo? Nem sempre dói em repouso, mas geralmente dói ao engolir, ao deglutir. Então esse é o sintoma mais clássico, a pessoa está com dor de garganta. E geralmente a dor de garganta, ela passa principalmente pela suspeita de alguma inflamação da própria garganta. Muitas vezes da faringe, que é uma região mais ampla, digamos assim, mas é bem comum que seja estritamente da amígdala. A amígdala é uma pequena região que existe na garganta da gente, que tem riquíssimo em tecido linfocitário, quer dizer, tem um sistema de defesa integrado a ela. Teoricamente, ela era para desenvolver um papel de defesa contra micro-organismos, contra agentes externos. Algumas vezes, esse órgão, que era para desempenhar um papel de defesa, ele vira o vilão da história. Ele vira um foco de região infecciosa. Uma bactéria coloniza a amígdala e, por essa colonização, ela passa a ter infecções de repetição. As infecções da amígdala, ela pode ser bacteriana, que é a mais danosa, digamos assim, porque, em primeiro lugar, ela causa mais incômodo. Ela, em segundo lugar, para ficar boa, tem que ser usado antibiótico. Antibiótico não é um medicamento que a gente deva estar usando com muita frequência em ninguém, mas às vezes é necessário nesses casos de repetição de infecções da amígdala. E terceiro lugar, a infecção bacteriana da amígdala, ela representa um risco de complicações à distância. O que é que isso quer dizer? A mesma bactéria que causa infecção na amígdala, ela pode se espalhar via corrente sanguínea e causar infecção em outras partes do corpo. Principalmente nas articulações, nos rins, que é a glomerulonefrite. Depois eu quero que você repita esse nome, por favor, viu, Marcos? Como é? Glomerulonefrite. Vou já pesquisar. Ou no coração, que é a endocardite. Então, cada um mais sério do que o outro. As infecções articulares,
ou do rim, ou do coração, são bem mais severas do que uma simples amidalite. Então, por esse motivo, quando a infecção de repetição da amígdala se faz presente, principalmente do tipo bacteriana, tem que ser feito um tratamento específico para isso, para tentar resolver o problema. Muitas vezes a gente consegue sucesso com medicamentos, se consegue resolver o problema com medicamentos, mas muitas outras, talvez até a maioria, quando ela se torna repetitiva mesmo, repetitiva que eu digo assim, acima de 4 crises por ano, 3, 4 crises por ano. Então, quando ela se torna repetitiva mesmo, muitas vezes é necessária a intervenção cirúrgica. É a cirurgia chamada amidalectomia. Tira a amígdala, tira o foco de infecção. E, fazendo isso, resolve totalmente o problema. Aí, às vezes, o ouvinte pergunta, mas não era um órgão de defesa? Era, antes dele se tornar um foco de infecção. A partir do momento em que ele se torna um foco de infecção, ao invés de um benefício, ele está causando um grande prejuízo à saúde do paciente. Existem também outros tipos de inflamações das amígdalas. A mais comum é a viral, as famosas viroses, que podem atingir a amígdala, mas aí são quadros mais brandos, mais leves, tem menos tendência a se tornar repetitivo e, se for viral, não há indicação de cirurgia. Porque quando a gente tem amidalites virais de repetição, ou faringoamidalite, que é mais comum, operar não vai resolver o problema, porque ela não é um foco de infecção. É alguma coisa relacionada mais com a imunidade do paciente que não está conseguindo combater aqueles vírus que estão chegando com frequência à nossa via respiratória e que nem sempre vão causar doença. Então, nesses casos, o tratamento já é diferente, não é cirúrgico. Nosso ouvinte aqui conta o seguinte: a minha filha foi diagnosticada com amidalite e adenoide, com 5 anos de idade. Caso já cirúrgico. Na época, o médico me indicou não realizar a cirurgia naquela idade, aguardasse mais 1 ano, 2 anos. No momento, também me receitou um tratamento com medicamento em pó. Desde o tratamento, ela não tem mais crises de garganta. É possível ela não precisar mais da cirurgia? É possível sim. É como eu disse há pouco tempo atrás. Quando a pessoa tem amidalite de repetição, muitas vezes a gente consegue sucesso no tratamento sem precisar da cirurgia. Sucesso que eu digo é diminuir bastante a frequência de crises. Então, mesmo que não acabe totalmente, se for uma diminuição bem significativa, então se considera como um objetivo atingido e muitas vezes se torna desnecessário a cirurgia. Agora, pelo que ele falou aí, ela também tem hipertrofia das adenoides. Então, se acabaram as infecções, mas persiste dificuldade respiratória, quer dizer, ela respirando pela boca, roncando, com dificuldade para respirar, principalmente quando dorme, então não deixa de haver necessidade da cirurgia. Existem 2 indicações principais para a cirurgia de amígdala. Quando ela tem infecções de repetição e quando ela tem um tamanho tão avantajado, ela é tão grande que atrapalha o processo respiratório. A pessoa vai respirar e, mesmo que não tenha adenoide grande, pode ter dificuldade respiratória porque a amígdala, quando a gente deita, pela própria gravidade, ela fica caída para trás. Então, no que respira, muitas vezes o processo de inspiração puxa essa amígdala mais para baixo, ela fecha. Tipo um movimento de porta vai e vem. Aquelas portas que a gente via muito em filme de faroeste antigamente, de saloon. A porta, você empurra, ela vai e volta e fecha sozinha. Então, muitas vezes a amígdala ela faz esse mesmo movimento. Na hora que a pessoa respira, ela vai e fecha totalmente a via respiratória. Causa ronco, causa apneia e isso prejudica bastante a saúde. Então, essa é uma das possibilidades da pessoa precisar a cirurgia de amígdala. Se ela não tem isso e não tem mais infecções, é bem possível que ela não precise mais da cirurgia. Bom dia, sou o Zé Neto de Cerro Corá. Um abraço para o Zé Neto e aos nossos amigos de Cerro Corá. Doutor, sinto um bolo na garganta. Sinto com mais frequência quando dou o goto. É como se minha garganta estivesse se fechando. O que é que pode ser isso? Zé Neto, você falou? Zé Neto. Bom dia, Zé Neto. Antes de responder a pergunta do Zé Neto, eu queria complementar a pergunta do ouvinte anterior. Ele falou na questão da idade. Eu, pessoalmente, não concordo com essa conduta de esperar idade. Aparentemente deu muito certo aí para esse paciente porque ela parou de ter crises. Mas não faz diferença operar uma criança com 2, com 5 ou com 7 anos. Eu opero com a idade que for necessário. A minha indicação é essa. Está precisando, não tem motivo de esperar 1 ano, 5 anos não. Então eu já operei criança com 1 ano de idade, e com 7, e com 10, e com qualquer idade. Voltando à pergunta do Zé Neto,
O que acontece é o seguinte, isso aí chama-se globus, me parece ser um sintoma de globus. Existem várias razões para a pessoa ter globus. Algumas delas, hipertrofia das amígdalas é uma, pode dar a sensação de corpo cheio de entalo na garganta, como ele está sentindo. Pode ser decorrente de refluxo, às vezes o ácido do estômago, que não deveria subir, sobe através do esôfago e chega até a laringe da pessoa, que é o finalzinho da garganta, a última parte da garganta, e pode causar esse tipo de sintoma. Pode ser relacionado com ansiedade, existe globos relacionado com ansiedade, então pode ser uma série de fatores, teria que ser avaliado realmente para determinar qual desses fatores pode estar causando esse tipo de sintoma no paciente. E pode ser também a amidalite? A amidalite, ela se traduz principalmente por dor, tá certo? Aí poderia ser hipertrofia da amígdala, quer dizer, a amígdala crescida, ela pode dar esse sintoma aí. Infecção, inflamação, não dá esse tipo de sintoma não aí. Ela daria primordialmente, o sintoma mais comum da amidalite é dor. Sim. Às vezes febre, às vezes dor no corpo, às vezes dor nas articulações, astenia, quer dizer, a indisposição para as atividades do dia a dia, mas é um quadro infeccioso. Como todas as infecções, ela tem esses sintomas chamados prodrômicos, que são comuns aos quadros infecciosos. Doutor Enio, minha filha retirou as amígdalas e depois da cirurgia, com alguma frequência, aparecem tipo aftas ao redor onde foi retirada. É normal e o que pode ser? Aftas, eu não acredito que tenha relação com o procedimento da cirurgia, não. A afta é uma coisa que acontece com certa frequência em algumas pessoas. Existem estudos tentando determinar o porquê aparece mais em umas pessoas do que em outras. Todo congresso, quase, isso é tema de discussão e discussão acalorada. Cada um defendendo sua bandeira, dizendo que descobriu a razão da afta e que já sabe como resolver. Eu, pessoalmente, até hoje não vi sucesso em nenhum tratamento para afta definitivo, digamos assim. Vou passar um medicamento para a pessoa parar de ter aftas. Então, pessoalmente, eu não acredito que tenha relação com o procedimento cirúrgico. Às vezes a pessoa passa a ter aftas a partir de um momento na vida e isso pode ficar se repetindo com frequência. E como eu acabei de dizer, eu não vi até agora nenhum tratamento muito eficiente na prevenção desses eventos. Mas algumas coisas podem ser feitas. Evitar alimentos muito ácidos, cuidados na hora da escovação para não traumatizar essa região. Às vezes a pessoa vai escovar, bate com a ponta da escova sem perceber. São pequenos traumas, mas que, por serem pequenos, abrem porta de entrada e facilita que a afta se desenvolva. Evitar a escova de cerda muito dura, as cerdas devem ser sempre macias. Evitar creme dental muito abrasivo. Eu prefiro, para as pessoas que têm afta, indicar aqueles cremes dentais para dentes sensíveis que são menos abrasivos e por aí vai. Nosso amigo Rafael Fagner, que inclusive tem da consultoria e serviços em segurança do trabalho, aquele abraço, obrigado pela sua audiência. Ele pergunta, doutor, tinha amidalite, se teria as amígdalas, mas continua tendo crises na garganta, é normal? É bem comum, isso aí é um sintoma bastante comum. A faringite que ocorre muitas vezes mesmo após a cirurgia. Eu sempre costumo dizer aos meus pacientes, olha, você vai operar, vai resolver o problema da amidalite, mas se lembre que você continua tendo garganta, não quer dizer que vai operar e nunca mais vai ter uma crise. O que acontece muitas vezes é que a pessoa antes da cirurgia tinha amidalites infecciosas por bactéria, que é, como eu disse, sempre mais danoso, é mais grave o quadro e tem esses riscos de complicações todos que eu falei, além do uso frequente de antibióticos. Quando a pessoa opera e continua tendo as inflamações de garganta, geralmente são faringites ou virais ou alérgicas que não precisam de uso de antibióticos, não tem esses riscos de complicações e são mais fáceis de controlar. Então, provavelmente, se ele fizer algum tratamento, ele vai diminuir bastante a frequência dessas crises. Tem que ver o que é que está causando. Era bom que ele fosse avaliado numa crise, para saber que tipo de crise ele está tendo. Se é uma crise viral, se é uma crise alérgica, colher melhor essa história e existe sim tratamento preventivo para isso. Doutor, meu filho tem um mau hálito horrível. Já foi ao médico, tomou medicamento, mas continua. Os dentes não são estragados e sempre escovando, ele tira um negócio na garganta, que eu não sei o que é. E aí? Mau hálito nunca tem, quer dizer, nunca não, mas raramente tem uma causa só. Geralmente a halitose ou mau hálito, ela tem causas variadas. A começar pela boca. A boca, a gente tem que ter cuidado com os dentes, lógico. Ela já disse que ele tem cuidado. Mas lembrar que o dente tem 5 superfícies expostas. Dessas 5,
3 a escovação alcança. 2, que é aquela superfície que fica entre o dente e outro, não é alcançada pela escova. Então é importante que, além da escovação, se use o fio dental regularmente. Isso pode ser uma fonte de halitose. Na boca, outra coisa que pode causar halitose é a língua. É bastante comum. Tem gente que tem tendência a formar saburra lingual. A saburra lingual é aquela tipo uma pastinha branco-amarelada que cria em cima da língua. E isso pode causar bastante mau hálito e deve ser removido. Para a remoção dessa saburra, a escova não é muito eficiente. Melhor do que a escova é uma espátula própria para a limpeza de língua, que a pessoa consegue adquirir facilmente em qualquer farmácia. Terceira coisa que pode causar halitose na boca seria a amígdala. A amígdala pode ser uma amígdala caseosa, que quer dizer o quê? A amígdala ela não tem uma superfície lisa, ela é cheia de reentrâncias, de buraquinhos. Algumas pessoas têm esses buraquinhos chamados criptas, de uma anatomia tal que favorece o acúmulo de alimento lá dentro. E esse acúmulo permite que o alimento fermente, e quando fermenta, cria como uma massa branca-amarelada que tem um cheiro realmente bastante desagradável e pode causar mau hálito. Saindo da boca, da garganta, a gente já vai para o nariz. O nariz é uma fonte importantíssima de halitose. Muitas vezes a pessoa só pensa em boca e garganta, mas o nariz é uma fonte importantíssima. Então essa secreção que ele tira pode até estar descendo o nariz e ele escarrando pela boca. Então tem que ser avaliado realmente caso a caso. O que é que pode estar causando, especificamente no caso desse paciente, o mau hálito e tentar resolver o máximo possível. Doutor, meu filho tem 6 meses e desde os 4 meses foi diagnosticado com laringomalacia. Laringomalácia. Laringomalácia, né? E o otorrino falou que com o passar dos dias ele ia melhorando, mas não acho que esteja melhorando. Ele já está com 6 meses e está com o mesmo roncado. Será que caso dele vai ser de cirurgia ou não? Estou muito preocupada. O que posso fazer? Ana Maria. Bom dia, Ana Maria. Laringomalácia é uma alteração da laringe em que as cartilagens da laringe ficam muito amolecidas. A cartilagem ela tem uma consistência tal que permite que ela adquira essa estrutura que a gente vê na orelha, por exemplo, ou no nariz. Então, quando essa doença, que é geneticamente determinada, ocorre num recém-nascido como dela, causa essa alteração respiratória. Na maioria das vezes, a laringomalácia está certíssima a orientação do otorrino. Ela vai involuindo, quer dizer, vai diminuindo com o passar dos meses. A cartilagem vai endurecendo, digamos assim, e vai resolvendo o problema. Em torno de 6 meses a 9 é o prazo que se espera que ocorra a resolução do problema. No máximo 1 ano. Então, cirurgia é restrita para poucos casos. Existe a possibilidade sim de precisar de cirurgia, mas ela é restrita para poucos casos, para aqueles casos em que a criança tem realmente uma dificuldade respiratória muito grande, que altera, inclusive, a oxigenação do sangue. A laringomalácia é tão acentuada que a cartilagem é tão mole fica fechando a respiração, e a criança geralmente apresenta cianose, quer dizer, aquela roxidão das extremidades. Os dedos ficam roxinhos, os lábios ficam roxinhos em alguns momentos. Se não está ocorrendo isso com o bebê dela, dá menos preocupação. Não dá tanta preocupação, mas realmente era de se esperar que com 6 meses já estivesse melhorando. Então ela tem que manter o acompanhamento para ver como é que está a evolução, porque alguns casos precisam de cirurgia sim, mas é bem restrito, bem pouco caso que vai precisar de cirurgia. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272. Bom dia. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber por que quando eu como qualquer fruta, pode ser qualquer fruta, melancia, melão, banana, manga, essas frutas assim, minha garganta arde muito, fica queimando, dá uma coceira, sabe, na garganta. Eu gostaria de saber por que acontece isso. Por que acontece isso? O mais provável é que ela tenha alergia alimentar a essas frutas. O que é estranho é que ela tenha a todas, qualquer fruta. É muito pouco comum isso. Às vezes, o que acontece é que a pessoa tem alergia alimentar, por exemplo, ao ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, muitas dessas frutas, elas são ricas em vitamina C, e se ela tiver alergia especificamente ao ácido ascórbico, ela pode desenvolver esse tipo de reação. Mas, como ela disse que são todas as frutas,
até difícil explicar o porquê está acontecendo isso, mas pode ser que seja um grupo grande de frutas e ela já botou na cabeça que sejam todas. É pouco provável que sejam todas mesmo. É provável que seja um grupo grande e algumas ela não vai ter esse tipo de reação. Ela pode reverter essa alergia? Não, a alergia ela é inata, quer dizer, a pessoa nasce com ela e não tem como reverter. O que se pode fazer é um tratamento para dessensibilizar, uma espécie de tratamento com vacinas que diminui a sensibilidade da pessoa a isso. Diminui a sensibilidade, mas não tira totalmente o quadro alérgico. Mas ela pode sim, com esse tipo de tratamento, conviver e consumir essas frutas, só que em pequena escala, sem ser grande o consumo, e não ter, toda vez que tiver contato, esse tipo de reação. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Ô Marcos Dota, queria fazer uma pergunta ao doutor aí, que eu tenho problema de sinusite. Me consultei, o médico passou o remédio, mas eu fiz o tratamento e meu nariz do lado esquerdo fica entupido, tempo com cartucho, aí eu tô tomando remédio. Queria fazer a pergunta a ele aí, se fizer o tratamento direitinho, se tem cura, sinusite. Ei, meu irmão, eu também sofro disso. E aí, doutor? Rinite, sinusite são problemas que devem ser avaliados e diagnosticados de uma forma a diferenciá-las, tá certo? A rinite é um processo alérgico crônico do nariz que não tem cura, mas tem controle, a pessoa consegue conviver muito bem com isso. A sinusite é um quadro infeccioso e também tem cura, mas é um tratamento totalmente diferente. Agora, tem que avaliar quais são os sintomas que ele está tendo mais importantes. Pelo que ele me disse aí, a obstrução nasal, o nariz obstruído de um dos lados. Às vezes, não se consegue êxito no tratamento em resolver esse problema só com medicamento. Tem casos, tanto de rinite como de cirurgia, que terminam tendo como solução final a cirurgia. Quando a pessoa tem um corneto, que é o que ele falou aí, cartucho, muito grande, ou associado a um desvio de septo, que ele falou que é de um lado só, e que não responde bem ao medicamento, às vezes a solução é a cirurgia. A cirurgia resolve esse problema, mas não sei se será esse o caso dele. Os quadros infecciosos, da mesma forma, a sinusite crônica, aquela infecção crônica, quando não responde a medicamento, ela também tem a opção de ser resolvida com cirurgia e resolve também. Mas não sei, não posso afirmar que esse será o caso dele. Não sei há quanto tempo ele vem tratando, se vem tratando bem direitinho, se vem tratando com um especialista. O correto é aí que ele fizesse uma nova avaliação, ver realmente qual o problema dele e tentar resolver com medicamento. Se não for possível, com cirurgia, ele resolve. Ficar assim não dá, né? Incomoda bastante. Nariz entupido é um sintoma bastante incômodo. 8 horas e 13 minutos, vamos a mais perguntas. Bom dia, Marcos Danta. E bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, eu acho que é rinite e sinusite, não sei dizer, que nunca foi diagnosticado o que eu tenho. Eu sou lavadeira, eu lavo roupa. Aí, quando eu passo o dia todo lavando roupa no sol, às vezes eu tiro o dia para lavar roupa, quando eu termino de lavar roupa no final do dia, meu nariz entupido, minha cabeça dói muito, os ouvidos dói, tudo dói. E poeira, eu não posso chegar nem perto de poeira, que dá logo a dor de cabeça e meu nariz já fica com coriza. Eu queria saber do senhor se é sinusite ou rinite. Sinusite ou rinite? Bom dia, Ana. Não dá para afirmar, não é só pelos sintomas. Os sintomas são comuns às duas doenças. Com certeza, a gente pode praticamente de certeza afirmar que você tem um quadro alérgico. Isso aí são sintomas de alergia. Agora, se você tem também um quadro infeccioso associado, quer dizer, a sinusite mesmo, aquela que cria pus dentro dos seios da face, teria que ser avaliado para fazer um diagnóstico correto. Mas, de antemão, o que a gente pode dizer com quase absoluta certeza, mesmo sem ter ele avaliado, é que você tem um quadro alérgico importante, uma rinite, uma faringite alérgica, que tem tratamento para isso, tem controle, embora não tenha cura. Sinusite não dá para afirmar se tem ou se não tem, só através da avaliação. Ok, tem mais pergunta? Eu queria saber, porque minha bebê tem 1 ano e 3 meses, eu queria saber porque quando ela toma leite ou água, quando ela fica só sugando, ela fica com os olhos irritados, fica vermelho. E ela também tem um probleminha no nariz, ela fica cansadinha. A respiração dela é cansada. E aí, doutor Enio? Essa questão do olhinho dela ficar vermelho é muito comum em bebê que mama. Às vezes, o ato de sugar, o ato de mamar,
ele estimula o lacrimejamento. E aí, esse lacrimejamento às vezes deixa o olho um pouquinho vermelho, o lacrimejamento excessivo. Provavelmente é isso. A outra questão foi qual mesmo? Ela falou que fica, às vezes... Nariz obstruído, não é isso? Nariz obstruído, sim. Nariz obstruído pode ser também alguma coisa de rinite, mas pode ser adenoide, pode ser hipertrofia do corneto, pode ser uma série de fatores, aí teria que ser realmente avaliado. O nariz obstruído certamente tem algum fator nasal causando isso. Agora, qual? Só para fazer um diagnóstico, só com avaliação. Dr. Enio Lobo é médico otorrino, está na Clínica Cardiokid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Os telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Dr. Enio, obrigado pela sua participação. Até semana que vem, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até semana que vem, se Deus quiser. 8 horas e 17 minutos, confirmando